Gente, vocês acreditam que as minhas maiores ideias atualmente surgem quando eu tô tomando banho? Juro, inclusive eu estava pensando no assunto que eu ia trazer pro próximo episódio. Eu estava o quê? No banho. E aí, na hora eu já pensei, cara, acho que esse pode ser o assunto do próximo episódio. Porque você já parou pra pensar, você sabe reconhecer qual é o momento do seu dia que você tá mais propenso a ter ideias? Você consegue reconhecer isso? Ou, na verdade, se eu te dissesse que não tem um momento específico? Tô muito animada pra esse episódio, hein? Então, bora lá, muito bem-vindos. Esse aqui é o segundo episódio do podcast, que, assim, é o podcast do Departamento Criativos Frustrados. Eu posso falar isso, né? Porque eu dei o nome, né, do podcast como se fosse o podcast do projeto dos Criativos Frustrados. Então, sério, eu fiquei muito feliz que vocês curtiram o último episódio. Eu adorei a recepção, eu adorei que vocês comentaram, engajaram. E, cara, tô muito feliz em continuar fazendo isso aqui, sério. Porque é um momento bom pra mim. Então, além de tudo, né, além de trazer um conteúdo da hora pra vocês, da gente refletir sobre algo, é uma parada muito gostosa, que eu tô amando fazer, entendeu? Então é isso. Confesso que hoje eu não tenho nenhuma ideia de colagem, tá? Sério. Ontem eu fiz uma oficina no parque junto com a Microdose, que é uma marca. E aí que eu criei uma arte muito fácil. Eu fiquei meio de cara, assim. Eu não sei se é porque eu tava meio inspirada ou na real. Enfim, vem acontecendo várias coisas assim que eu sinto que eu tô mais intro, tô mais reflexiva. E eu tô criando muito nessas últimas semanas, assim. Inclusive isso pode ser super um outro papo para outro episódio. Mas nessas últimas semanas eu tô precisando externalizar muita coisa, assim, que tá dentro de mim, sabe? Então, as coisas estão saindo muito fácil. O que não significa que hoje também vai sair fácil uma arte aqui, né? Mas é o que eu falei no último episódio. Um assunto, uma criação e sem cobrança pra terminar nada. O importante é criar junto com vocês. Ah, antes disso, eu separei umas velhinhas pra acender aqui. Deixar um climinha mais gostoso de criação. Vou deixar aqui. Será que vai aparecer? Cara, então, esse negócio das ideias. É muito louco, eu comecei a reparar isso, tipo, nas últimas semanas, assim. Eu simplesmente tava no banho. E aí, teve um banho, inclusive, que eu tava tomando. E eu deixei meu celular carregando no quarto e fui tomar banho. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu não tinha onde anotar as coisas que estavam vindo na minha cabeça. E vem assim, ó. Tipo assim, uma metralhada de coisas. Então, quando eu fui tomar o meu banho e eu estava sem o meu celular, foi um caos. Eu não tinha onde anotar as ideias. Eu tava quase saindo do banheiro, vindo do meu quarto, pegando meu celular pra anotar. E comigo é muito assim, eu preciso anotar. Tipo, sei lá, já rolou umas coisas muito bizarras de eu tá dormindo. Cara, esses dias rolou, é que eu não vou conseguir lembrar. Eu estava dormindo e eu tava meio dormindo acordada, assim, não sei o que tava rolando comigo. Mas eu simplesmente acordei pra anotar uma parada que veio na minha cabeça. Agora eu queria muito lembrar pra falar pra vocês, mas pra vocês entenderem o nível, entendeu? E aí, quando eu comecei a perceber isso, do porquê que as minhas ideias estavam vindo no banho, eu comecei a me questionar, mesmo já sabendo um pouco, e eu acho que é isso que eu vou trazer muito aqui pra vocês, tipo, realmente explicar o porquê que isso muitas vezes acontece, sabe? Acho que o que eu falei um pouco no começo, sobre não existir um momento específico, é muito real. A gente vai entender isso conforme o episódio for rolando. Se a gente for parar pra pensar, a gente tem ideias quando a gente tá conversando com outra pessoa, a gente tem ideias quando a gente tá lendo, a gente tem ideias quando a gente tá escutando música, quando a gente tá na academia. Assim, não existe um momento específico. Mas por que o banho? E aí eu comecei a estudar. Então, vamos lá. Antes de falar do banho, especificamente, a gente precisa entender um pouco sobre as ideias em si. Uma coisa que a gente acaba esquecendo muito é que ideias levam tempo. E quando eu digo isso, é porque não significa que do nada você teve uma ideia, que essa ideia já não estava sendo preparada no forninho, assim, pra ela aparecer, entendeu? Porque
As ideias, elas são feitas de conexões, elas são feitas de experiências, de ligações. Um grande exemplo, quando a gente vai fazer um brainstorm no trabalho, né, brainstorm, que é tipo assim, cara, deixar as ideias, literalmente chover ideias assim no papel. É justamente quando você começa a fazer ligações, né, então, sei lá, eu quero o nome de um podcast. Esse podcast vai falar sobre arte, criatividade, não sei o que lá. A gente vai lá e anota. Arte, criatividade, não sei o que lá. Então, da palavra criatividade, a gente puxa isso aqui, né? Então, beleza, tá. Criatividade tem essas outras palavras. E a gente vai fazendo essas ligações até chegar no nosso, né, na nossa escolha, assim. E a gente esquece que o nosso cérebro, ele tá fazendo isso, tipo assim, 100% do tempo. E, tomem cuidado quando eu falar de coisas que são 100% do tempo, ou algo do tipo. Porque não é pra se tornar um processo pesado, sabe? Você não é pra você, meu Deus, estar aqui dormindo. Não, você tá aqui relaxando no banho e falando, ai, nossa, mas eu não estou tendo nenhuma ideia, o que eu vou fazer? Não, mas a todo momento nós estamos pegando referências, nós estamos fazendo ligações para que muitas ideias, que tipo assim, sei lá, podem surgir daqui 10 anos, mas que elas já estão sendo incubadas. E aí a gente chega numa palavra muito importante quando a gente fala de ideias, a incubação. Quando a gente fala de incubação, a gente fala de Steven Johnson. Olha isso aqui que eu achei muito lindo, né? Tipo, essa parte aqui de cima, vou tentar recortar. Então, vamos lá. O Steve Johnson, ele tem um livro chamado Onde Surgem as Boas Ideias, é alguma coisa assim. Ele defende muito esse processo onde a mente trabalha inconscientemente com informações e experiências pré-existentes. E todas essas informações e essas referências e todas essas vivências que cabem ao ser, né, elas se juntam e formam combinações. Eu vou ler uma parte importante que eu peguei aqui quando eu tava montando o roteiro para vocês, que é do livro dele. A incerteza, a tolerância a falhas e a exposição a diversas informações são cruciais para que a mente possa vagar e conectar ideias de forma inesperada. Então, no banho, eu estava conectando ideias? Tipo assim, eu estava realmente buscando ter ideias? Não, cara, eu só estava tomando banho. Mas era justamente o momento onde minha mente estava vagando e, ao mesmo tempo, criando um ambiente propício para que todas as minhas vivências, experiências, informações, assim como ele fala, elas criem esse lugar de combinações e... Uau, uma nova ideia. Isso pra mim é meio inexplicável, tá? Por isso que eu falo que o ato de criar é uma parada muito extraordinária. Porque, cara, vocês entenderam o que eu falei? Tudo que o nosso cérebro faz e aí do nada... novas ideias. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Inclusive, tem até um termo que o Steve Johnson traz, que é colisão... Eu esqueci também. Colisão de palpites parciais. Que, enfim, é o que a gente já falou, né? Sobre pegar ideias, pegar ideias também, pegar ideias já existentes, informações, experiências, e elas se colidem até o momento de criar uma nova ideia. Gente, tá tão bom o assunto que eu não estou conseguindo criar. Mas isso também não é novidade, porque eu sempre fico enrolando. É porque eu gosto muito de falar. Então, enfim, entendemos um pouco sobre a questão de que ideias não surgem do nada. Elas já estão sendo preparadas, entende? Elas já estão fazendo parte desse processo de incubação. Então tá, beleza. Por que o banho? Por que o bendito do banho? Eu nunca mais tomei banho de outra forma, velho. Como pode isso? A incubação, ela acontece quando você se afasta do momento de criação ou também de um problema criativo, né? Tem muitos estudos que dizem que essas pausas permitem que as redes neurais associativas façam conexões sem necessariamente você estar em plena atenção, em atenção plena e consciente. Então, assim, quando eu estou tomando banho, eu não estou pensando em novas ideias. E sabe uma parada que eu percebi? Quando eu comecei a perceber que as minhas ideias estavam vindo muito no banho, eu comecei a enxergar o banho como esse processo. Então, o banho faz parte do meu processo de geração de ideias, né?
E quando eu comecei a enxergar dessa forma, eu senti que eu tava começando a forçar. E a partir do momento que eu comecei a forçar, as ideias pararam de vir. Então, assim, e aí? O que a gente faz? Cara, muito complexo ser criativo, eu falo. É por isso que existe departamentos criativos frustrados. Tem outro conceito também que eu amo muito, que é sobre o Default Mode Network, que é justamente esse devaneio que a gente entra, assim, quando a gente não tá criando, quando a gente não tá trabalhando, enfim. Eu vou deixar todas as referências aqui na legenda pra vocês pesquisarem depois, e todas as pesquisas que eu fiz, porque, né, é assim que a gente se baseia. Mas nesse lugar de devaneio, enfim, várias pesquisas sugeriram que deixar a mente vagar nessas atividades leves e repetitivas, que no caso seja, sei lá, lavar a louça, tomar um banho, caminhar, enfim, elas estimulam essa rede cerebral que se chama esse Default Mode Network. E essa rede cerebral, ela é uma chave muito importante para combinar essas experiências e conceitos, ideias distantes, enfim, favorecendo totalmente a criatividade. Então, ok, o banho, beleza, ele é esse momento onde eu tenho mais devaneios, né, onde eu consigo entrar num estado mais contemplativo. Inclusive, vocês sabiam, eu descobri também nas minhas pesquisas, que na época do Iluminismo, o ato de tomar café, de você estar tomando café, ele era diretamente atrelado a um momento de criação, assim, um momento contemplativo, onde as pessoas tinham muitas ideias. Porque o fato de você tomar um café, ele já gera essa fuga, né? Esse devaneio também, assim. Na época do Iluminismo, a galera tomava café pra ter ideias criativas. Então, tipo assim, vocês estão vendo? Uma coisa é muito ligada com a outra, cara. É impossível. Então, aí, beleza. No meu caso, estou reconhecendo que o banho, ele é um momento contemplativo muito importante pra mim. Eu amo entrar no banho e deixar minha mente vagar. Literalmente, eu começo a pensar qualquer coisa. E não só pensar qualquer coisa, mas eu me permito ser assim. Então, cara, você canta quando você tá no banho, quando você tá no chuveiro, entende? Certeza que você faz umas coisas estranhas no banho. Eu tenho certeza absoluta que você faz umas coisas estranhas no banho. Porque não é possível. Não, eu já conversei com outras pessoas, todas falam que fazem. Tipo, depende do que é estranho pra você também, viu? Mas enfim, vocês entenderam? Tipo, mano, eu canto, eu invento música quando eu tô tomando banho. Nossa, tô sendo a pessoa mais aberta aqui pra vocês agora. Eu canto, eu invento músicas, eu invento melodias, eu invento muita coisa quando eu tô no banho. Agora que eu tô parando pra pensar, não é só as ideias boas que surgem no banho, mas é tipo assim, o momento que eu me permito ser. Isso com certeza vai influenciar diretamente na minha criatividade. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que o banho é esse momento contemplativo muito importante pra mim, e eu comecei a incentivar ainda mais esse momento de relaxamento. Então, o que eu faço hoje? Eu apago a luz do banheiro, eu acendo umas 2 velas, às vezes eu coloco uma música muito intro, assim, e um estado contemplativo, que eu já achava que era contemplativo demais, ele virou assim. Quem entra dentro do meu banheiro se assusta e fala, gente, essa menina é louca. Mas assim, tá gerando novas ideias, eu não tô nem aí. Então, assim, cuidar desses momentos contemplativos é algo que vai nos impulsionar criativamente também. Cuidar desse terreno se torna um terreno fértil, um terreno onde você pode construir mais, entende? Eu até peguei aqui a minha bíblia, que é o ato criativo do Rick Rubin, pra ver se ele fala alguma coisa sobre... Com certeza ele fala, na verdade. Aqui eu li faz um tempo já. Mas certeza que ele fala algo sobre o descanso e sobre a paciência, enfim. Depois eu vou pesquisar melhor, mas, inclusive, se vocês não leram esse livro ainda, pelo amor de Deus, gente, desculpa. Eu acho que, não sei o que lá, virei artista. Tá, então você tem que ler, tá. Entendeu? Porque
Isso aqui é incrível. Eu tenho essa versão aqui, muito linda, de capa dura em inglês, que assim... Eu amo muito ela. Mas a normal é perfeita, inclusive, coitado, porque o meu tá todo marcado, tá um caos. Quando eu percebi que o banho era esse momento contemplativo muito importante pra mim, eu comecei a cultivar mais isso. Aí a gente entra numa questão que a gente precisa aprender a separar, assim, e entender até que ponto a gente precisa forçar ou não. Porque a questão não é pra forçar, entendeu? Então foi muito o que eu falei. Quando eu comecei a perceber que o banho tava sendo esse momento onde surgiam boas ideias, eu comecei a... Eu entrava no banho e já falava assim, não, tá, beleza, então vamos lá. Vamos lá. Ué, cadê? Vamos, novas ideias. Eu quero novas ideias. E aí, tudo começou a travar. Tudo, gente, não consigo explicar. Então, agora, não significa que todo banho eu tenho ideias, mas significa que cuidar desses momentos contemplativos, com certeza absoluta, está ajudando para que, sei lá, amanhã, depois de amanhã, daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, eu tenha uma nova ideia. Então, eu estou colhendo agora, não, estou plantando agora pra colher depois, entendeu? E é aí que a gente casa com o que a gente tava falando, que, cara, tudo a gente tá colhendo pra nossa criatividade, tudo. E não é pra se tornar um processo pesado e difícil, entendeu? É igual aquele meme do carinha olhando na janela e do outro lado. Tudo influencia a minha criatividade e o cara triste. E aqui, tudo influencia a minha criatividade e a pessoa feliz. É nesse lugar que a gente tem que estar um pouco, assim. Na verdade, é no meio termo, né? Porque a gente fica meio que transitando entre os dois. Mas a gente precisa aceitar isso e entender isso de uma vez por todas, sabe? E com certeza, a partir do momento que a gente entende isso, a gente cultiva mais ideias, a gente cultiva a nossa criatividade, a gente impulsiona essa habilidade que tá presente em todos nós, seres criativos. Bom, a minha colagem foi pra casa do... Não consegui criar nada. Eu amo falar sobre isso, então, tipo assim, eu fico imersa no assunto, cara. Mas eu comecei algo muito da hora. Eu peguei aquela imagem que eu tinha recortado, que parece analógica, eu coloquei o mar, assim. Eu criei um negócio que... Eu criei um negócio, isso é o fato. Mas enfim, eu tinha anotado mais 2 coisas assim que eu queria muito falar com vocês, que é... é sobre a inovação, ela acontece quando damos o próximo passo a partir do que já existe. Então, o criar não é sobre criar algo impossível, mas explorar as possibilidades que estão logo além do nosso alcance atual. Então, quando acontecem essas conexões, né? Na verdade, essas conexões acontecem o tempo inteiro, gente. É porque a gente não percebe. Eu acho que tem isso também, da gente estar atento e reconhecer onde há um ambiente propício para ideias, sabe? Porque essas conexões estão acontecendo a todo momento. Então, assim, só quem tá atento consegue enxergar o potencial de boas ideias. Porque quando você tá presente, quando você tá realmente atento com o que você tá pensando, com o que você tá consumindo, com o que você tá vendo, enfim, é justamente o momento onde você começa a sugar um pouco disso, sabe? Pegar essas informações e tudo isso que vem na nossa cabeça. Ter essa consciência de que não existe ideia extraordinária. Existe junção de boas ideias já pré-existentes, sabe? Ah, o cara que criou a internet. Você sabe por quê? Como foi a criação da internet? Vou contar pra vocês essa história. Olha só quem apareceu, gente, pra dar um oi de novo. Ele tá meio doidão, então assim... Vai ficar um rabo aí na tela pra vocês, tá bom? Vem aqui, cara, dá oi pras pessoas. Para de ser chato. É isso, um rabo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Falando sobre a história da internet, não a ARPANET, porque antes da internet... Quer dizer, a ARPANET já era uma internet. Eu não sei explicar muito bem, mas vou tentar resumir. A ARPANET, ela foi criada, tipo assim, no auge da Guerra Fria, os Estados Unidos criou para meio que incentivar pesquisas tecnológicas e coisas do tipo. Daí surgiu a ARPANET. Daí, um divo chamado... Esqueci o nome dele. Tim Berners-Lee. Ele
começou a criar um projeto onde ele queria organizar todos os dados dele em um lugar só, como se fosse uma pasta. Tá aí, será que na hora que ele tava criando ele pensou que poderia ser uma pasta online? Então, só pra vocês entenderem as ligações, sabe? Não sei se foi isso que ele pensou, tá? Tô colocando palavras na boca do Tim. Mas, se ele pensou... Com certeza ele teve alguma coisa na hora da criação que ele pensou em algo que já pré-existia, entendeu? Tipo, sei lá, essa questão da pasta, enfim, não sei. Mas, cara, ele passou 10 anos nesse projeto. Tipo assim, e aí ele meio que desistiu, voltou, não sei o que lá, até que surgiu a internet. Calma, pra que cobrança das nossas ideias, entendeu? Respira, pelo amor de Deus. Saiba reconhecer esses momentos de relaxamento, saiba dar valor pra eles, saiba incentivar esses momentos, mas não se cobre por isso. A partir do momento que eu comecei a me cobrar no banho, não veio nada, entende? E lembra que eu tava tentando achar uma palavra pra descrever esse processo de ideias, que pra mim é algo muito extraordinário? Eu acho que é um processo muito mágico, mas é um processo humano também, entende? A gente tem total parcela nisso, sabe? Eu ainda consigo enxergar como uma magia um pouco fictícia, assim, de olhar e ficar, caraca, mano, a gente cria, isso é muito foda, a gente tem ideias, nosso cérebro faz ligações com coisas que a gente vive e transforma numa ideia nova, e enfim, isso pra mim é tudo muito mágico, mas é isso, é um processo humano. É um processo que acontece dentro da gente. E, além de tudo isso, as ideias elas não surgem do nada, sabe? Naquele momento que você fala, é isso. Tá, é isso. Mas foi muita coisa, entendeu? Teve muita coisa por trás disso. Então, a gente parar de enxergar esses momentos como se fosse algo, beleza. Mas pra chegar nesse momento de excitação e essa nova ideia, aconteceu muita coisa. Então, a gente precisa começar a olhar para esse processo de uma forma mais ampla e que não é do nada que acontece, não é porque eu tava no banho e aí eu tive uma mega ideia, não, é porque muita coisa vem antes disso. Então assim, alimenta o seu repertório, tenha trocas, mas ao mesmo tempo descansa, relaxa, se permite a pausa, porque o nosso cérebro continua criando mesmo nos momentos de pausa. E não esquece, lembra daquele meme lá do carinha olhando pra janela. O carinha triste olhando pra janela pensando, meu Deus, meu cérebro está criando a todo momento sem pausa. E o carinha feliz olhando pra janela e pensando, meu Deus, meu cérebro tá criando a todo momento sem pausa. Então assim, você escolhe qual é o carinha que você quer ser, tá bom? Enfim, eu acho que as ideias, elas habitam em um lugar também extraordinário, que dá pra puxar muito assunto disso. Só que eu quis trazer essa reflexão que, né, enfim, eu vim pensando muito sobre as minhas ideias estarem surgindo tanto no banho e eu não estava entendendo muito porquê, mesmo já sabendo que era um processo natural. Mas pra vocês responderem a pergunta que eu fiz no começo, vocês sabem reconhecer qual é o momento do seu dia que você tá mais propício a ter ideias? Você consegue entender isso? E se na verdade, né, como esse episódio agora a gente entende, que não existe um momento específico. As ideias, elas sempre estão em um processo de criação próprio delas, entendeu? Isso é muito louco também de pensar. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse segundo episódio, eu tô muito feliz, acho que também, né, não dá pra esconder tanto, tô aqui falando com sorriso no rosto. Sobre a arte de hoje, gente, foi um protótipo, tá bom? Foi um negócio aqui que eu rasguei, mas eu fiquei tão animada com o assunto que talvez eu possa continuar essa em um próximo episódio. O que vocês acham? Beijo grande, cuidem da mente criativa de vocês e nos vemos no próximo episódio.